Olá para todo mundo, estamos aqui de novo para a gente conversar mais um pouquinho sobre direito do trabalho. E no último encontro que a gente teve, nós estávamos conversando referente aos princípios que regem o direito do trabalho, né? Então, o último princípio que nós conversamos foi o princípio da primazia da realidade, né? Então, essa necessidade sempre dentro do direito do trabalho que primeiro prevalece a realidade dos fatos apresentados, para posteriormente prevalecer os documentos apresentados. Então, para nós do direito do trabalho, é muito mais importante aquilo que foi dito em uma audiência, por exemplo, aquilo que foi dito pela testemunha, do que aquilo que foi às vezes apresentado como documentos, né? Então, para nós, prevalece muito mais a realidade do que foi falado. Por isso que no direito do trabalho, o princípio da oralidade, né, na parte processual, é um dos principais princípios que a gente tem, para depois a gente falar aí da juntada de documentos ou coisas parecidas com isso. E hoje a gente começa, então, o nosso encontro, ainda conversando sobre os princípios, e o princípio que a gente começa o nosso encontro hoje é o princípio da razoabilidade. Princípio da razoabilidade. Quando a gente fala de princípio da razoabilidade, tá? O principal ponto que a gente precisa discutir dentro desse princípio ele é próprio de todos os ramos, do direito e se baseia em critérios de razão e justiça, devendo ser usado no direito do trabalho, nos casos que se pretende distinguir a realidade da simulação. Então, quando a gente fala do princípio da razoabilidade, ele não é um princípio específico do direito do trabalho, tá? A gente já começa enxergando isso, porque o próprio conceito já traz que é um princípio de todos os ramos do direito, tá? Então, ele não é um princípio próprio do direito do trabalho. Ele se baseia nas situações, nos critérios de razão e justiça, tá? Eu não gosto muito dessa terminologia justiça, porque eu acho que justiça e direito é sempre muito complicado eles andarem juntos, né? Eu entendo que nem sempre a gente faz justiça. Então, essa situação de justiça e direito andar junto é um tanto quanto complicado. Mas a intenção desse princípio dentro do direito do trabalho é distinguir aquilo que é real, né, daquilo que está sendo simulado. E ele acaba vindo logo de encontro com o princípio da primazia da realidade. Porque qual que é a intenção da primazia da realidade? É trazer a realidade daquilo que aconteceu no contrato de trabalho, né? Mas essa realidade, não necessariamente ela vai vir através de documentos, né? Ela pode vir através da oitiva de uma testemunha. Por que disso? Porque com base no princípio da razoabilidade, a intenção justamente é distinguir aquilo que está sendo real daquilo que está sendo simulado. Então, documentos, eles são possíveis de serem fraudados. Documentos, eles são possíveis de não apresentarem a realidade realmente deles,
Então, a gente precisa sempre levar em consideração aquilo que é considerado razoável, vamos dizer assim, né? Aquilo que é realmente considerado real. E o que é realmente considerado real? É considerado real aquilo que é vivido pelas partes ali dentro daquele contrato de trabalho. Então, por isso que a gente tem o princípio da primazia da realidade, que é a intenção de não gerar nenhum tipo de fraude dentro desse contrato de trabalho, e o princípio da razoabilidade, que é realmente fazer a aplicação do direito ao caso concreto e fazer essa distinção entre o que é real e o que está sendo simulado. Outro princípio que a gente tem, que também não é específico do direito do trabalho, mas nós também utilizamos ele, assim como todos os ramos do direito utilizam, é o princípio da boa-fé. Princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé também não é específico do direito do trabalho, né? No entanto, que ele abrange o empregado como o empregador. Ele não é próprio do direito do trabalho, porque a gente tem todo um ordenamento jurídico baseado no princípio da boa-fé. Então, assim, não é só o direito do trabalho que tem esse princípio. Sempre que a gente vai estudar qualquer ramo do direito, o princípio da boa-fé, ele vai existir. E ele precisa abranger ambas as partes deste contrato de trabalho. Por esse motivo, a gente precisa verificar o princípio da boa-fé para o empregado e o princípio da boa-fé para o empregador. Começando pelo princípio da boa-fé do empregado, o que a gente tem? O trabalhador deve cumprir seu contrato de trabalho, com boa-fé, que tem entre suas exigências, o cumprimento de suas tarefas, tá? Então, o empregado, quando a gente fala de boa-fé com relação a ele, é o cumprir o contrato de trabalho, né? Então, é essa obrigação aí contratual que é gerada. E entre essas obrigações que são geradas, refere-se às tarefas na qual ele foi contratado para isso. Quando a gente fala de empregador, deve cumprir lealmente suas obrigações. E aí, quais são as obrigações do empregador? As obrigações do empregador refere-se, então, ao cumprimento no pagamento do salário, no pagamento de todos os benefícios, dar um ambiente de trabalho saudável, né? Então, que esse ambiente, quando a gente fala que ele tem que ser saudável, é que ele seja saudável tanto fisicamente quanto psicologicamente para esse empregado. O empregador também precisa cumprir com todas as exigências que são apresentadas pelos órgãos que regulamentam essa relação de trabalho. Então, os órgãos que cuidam da parte previdenciária, os órgãos que cuidam da parte do próprio contrato e do próprio ambiente de trabalho. Então, ele precisa cumprir essas obrigações. Então, da mesma forma que o empregado tem que cumprir as obrigações da realização de suas tarefas, o empregador também tem que cumprir as suas obrigações do outro lado
dessa relação de trabalho. Ainda dentro do princípio da boa-fé, é importante a gente entender que esse princípio deve estar presente, vou colocar assim, princípio deve estar presente na celebração e na execução. Então, o princípio da boa-fé, ele não tem de estar presente única e exclusivamente enquanto esse contrato existir. É importante que esse princípio também exista quando esse contrato deixar de existir. Então, quando porventura esse empregado for dispensado, é importante que se cumpra ainda, que o empregador cumpra ainda os seus deveres, que é a rescisão contratual, o pagamento das verbas, que essa dispensa não prejudique o empregado. Então, se tiver que aplicar a penalidade mais severa que a gente tem dentro do direito do trabalho, que é a aplicação da justa causa, que isso seja aplicado da forma correta, que isso seja feito da melhor forma possível, com provas da necessidade dessa justa causa, né? Então, esse princípio ele tem que estar presente tanto durante o contrato, né, como também na execução deste contrato. Dessa forma, a gente encerra os princípios, né? A gente teria vários outros que são secundários para serem observados. Aqui eu trouxe os principais, na verdade, dentro do direito do trabalho. Com isso, a gente encerra os princípios e a gente vai fazer uma análise aqui referente às fontes do direito do trabalho. Porque sempre que a gente fala de direito, né, direito possui lá as fontes. Então, quando a gente fala de fontes, com base em quê que a gente pode fazer a análise desse direito? A primeira fonte que a gente tem dentro do direito do trabalho são as fontes materiais. E com relação às fontes materiais, a gente tem o seguinte. Oi? O Marcos, acho que quer fazer uma pergunta, que ele levantou a mão, acho que você não ouviu. Na verdade, eu não vejo, porque fica aberto o Word. Aí não dá para ver. Pode falar, Marcos. Quando é assim, Marcos, abre o microfone, porque eu não consigo, ou eu vejo ou fica a tela no Teams ou fica a tela no Word, eu não consigo deixar as duas. Tá Quando é assim, abre o microfone, pode falar. Ô, professor, o que está escrito no vermelho ali que ela colocou, que eu não enxergo nada ali? No vermelho? Realidade da simulação aqui? Esse vermelho? Marcos? Obrigado, professor. Agora estou enxergando. Nada. Bem, então, dentro de fontes do direito do trabalho, a gente vai começar, então, com essas fontes materiais. Quando a gente fala de fontes materiais, são todos os elementos que inspiram a formação das normas jurídicas. Então, são todos os elementos que inspiram a formação das normas jurídicas. Eu entendo que fontes não tem nenhuma novidade referente aos demais ramos do direito. Quando a gente fala de fontes materiais, nós estamos falando de lei, analogia, princípios gerais do direito e os costumes, né? Então, fontes materiais a gente vai entender como lei, analogia, princípios gerais do direito e os
costumes. Além de fontes materiais, nós vamos ter as fontes formais. E aí, quando a gente fala de fontes formais, a gente tem o seguinte conceito: são os diferentes meios pelos quais se estabelecem as normas jurídicas. As normas jurídicas. E aí, dentro do direito do trabalho, como fontes formais, a gente pode citar a doutrina e podemos citar a jurisprudência, tá? Então, são conhecidas aí por fontes formais. Nós temos algumas fontes que são específicas do direito do trabalho. Fontes que são específicas do direito do trabalho, por exemplo, a convenção, né? E a convenção, o acordo coletivo e a sentença normativa. Vai chegar um momento que a gente vai conversar sobre esses três elementos. Então, até o final da aula, a gente vai conversar sobre esses três elementos e explicar o que são esses três elementos e aonde que eles se encaixam dentro do direito do trabalho. E aí a gente volta, então, para classificar eles dentro das fontes do direito. Mas a gente não pode esquecer que existem as fontes, assim como as fontes existem em outros ramos do direito, e aqui no direito do trabalho não seria diferente. Então, por esse motivo que a gente tem essas fontes materiais e a gente tem as fontes formais, tá? Agora, a legislação trabalhista, a gente precisa verificar a sua forma de aplicação. E quando a gente fala de forma de aplicação, é sempre muito importante que a gente verifique uma aplicação tanto no tempo, como a gente verifique uma aplicação quanto no espaço, né? Por quê? Porque às vezes existem normas trabalhistas que elas surgem e esse processo e esse direito do trabalho já existe. Então é normal que a gente tenha legislações, que a gente tenha leis que vão surgindo no decorrer desse contrato de trabalho, e a gente precisa verificar como fazer a aplicação dessa legislação, né? Um exemplo que a gente teve, é a reforma trabalhista. Então, nós já tínhamos contratos de trabalho funcionando há muitos anos, e em 2017 a gente teve uma alteração, às vezes com relação a esses contratos de trabalho. A gente teve a legislação que modificou o aviso prévio, então também precisa se verificar o que fazer, né, nesses contratos que já existia aviso prévio, e a gente tem uma modificação de legislação no meio do caminho. Então é importante que a gente sempre verifique a aplicação dessa legislação, tanto a aplicação no tempo, como a gente verifique essa aplicação no espaço, tá? Então, são dois pontos que precisam aí serem levantados. Então, a gente vai conversar aqui sobre aplicação da lei trabalhista. Então, aplicação da lei trabalhista. E quando a gente fala de aplicação de lei trabalhista, é importante a gente verificar, então, essa aplicação no tempo e essa aplicação no espaço. Então, a primeira coisa já que eu vou deixar aqui discriminada nesse sentido é o seguinte: ao aplicar a norma jurídica, ao caso concreto, vírgula, o juiz
deve, vírgula, porém, ter-se a sua eficácia temporal, então refere-se à aplicação no tempo, e a sua eficácia espacial. Que aí refere-se ao espaço. Então, a gente precisa verificar o tempo de aplicação dessa legislação e aonde essa legislação está sendo aplicada, se ela está sendo aplicada no espaço correto de aplicação. A gente vai começar discutindo essa aplicação no tempo, tá? Por quê? Porque a legislação trabalhista, a gente precisa discutir com relação a ela, por exemplo, a aplicação dela dentro da vacatio legis, né? Como que funciona essa vacatio legis para a legislação trabalhista? Vai funcionar com base na LINDB? Não vai funcionar com base na LINDB, né? Então, é um ponto que precisa ser levantado. A aplicação no tempo trata-se do seguinte: a lei trabalhista nasce com a promulgação, mas somente começa a vigorar com a sua publicação. Ou seja, a legislação trabalhista, ela obedece às características da LINDB, né? Que é a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Então, se a gente for pegar aqui o artigo 3º da LINDB, a gente vai verificar que esse artigo 3º, ele determina o seguinte: ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então, para nós do direito do trabalho, a gente utiliza a LINDB no seguinte sentido: ninguém pode falar que fez alguma coisa alegando desconhecimento dessa legislação, tá? Por quê? Porque a gente cumpre aqui dentro da Justiça do Trabalho, a gente cumpre também as relações referentes ao prazo de vigência dessa legislação, ao prazo para que essa legislação possa entrar em vigor. Então, para nós, aqui da Justiça do Trabalho, numa regra geral, obedece os 45 dias da vacatio legis, que está na própria LINDB, né? Então, a própria LINDB diz para nós, olha, se a legislação não trouxer nada em contrário, se a lei não falar nada em contrário, automaticamente a gente vai aplicar essa legislação 45 dias depois da sua promulgação. Então, a gente obedece aquilo que a própria LINDB traz para nós. Então, nesse prazo de 45 dias da vacatio legis, o que a gente tem? Aplicável no dia por ela, vamos colocar aqui, lei, por ela indicado, vírgula, ou, vírgula, na falta dos 45 dias, ou na falta
só corrigir aqui, ou na falta, a aplicação ocorre dentro dos 45 dias determinados pela LINDB. Então, como que funciona na Justiça do Trabalho, tá? Se a legislação apresentar prazo diverso, a gente vai trabalhar com prazo diverso, tá? Por quê? Porque pode acontecer da legislação, então vamos colocar aqui, ó. Pode acontecer da legislação apresentar fixar prazo maior. Por exemplo, a reforma que aconteceu em 2017, ela teve uma vacatio legis de aproximadamente 1 ano, tá? Então, a legislação determinava um prazo maior. E por esse motivo, a gente utilizou desse prazo maior que a legislação trazia para nós, tá? Agora, se a legislação não traz um prazo maior, se a legislação não traz um prazo diferente, automaticamente a gente vai aplicar a vacatio legis dos 45 dias que a LINDB apresenta, tá? Agora, um ponto que é muito importante para nós, o direito do trabalho. Não é comum a ocorrência da vacatio legis dada a premência dos fatos sociais. Dentro da Justiça do Trabalho, como a gente discute muito essa questão social, como a gente discute muito essa necessidade de uma legislação que sempre verifique o empregado como a parte hipossuficiente, como a gente sempre verifica a necessidade de uma legislação que assegure esse empregado, por exemplo, são raras as legislações onde a própria lei não traz um prazo menor do que esses 45 dias, tá? Então, nas legislações trabalhistas, normalmente elas entram em vigor no dia seguinte à sua promulgação, tá? São raros os casos que a gente obedece os 45 dias, ou são raros os casos em que a legislação traz um prazo diferente para nós, tá? Por quê? Porque a legislação trabalhista, ela faz uma análise muito social, ela é aplicada para discutir questões sociais, né? A relação de emprego, ela é uma relação social. Por quê? A gente tem visto aí na imprensa, né? Quanto maior a nossa taxa de desemprego, normalmente maior é a falta de desenvolvimento do país, que automaticamente afeta a economia e automaticamente afeta a situação de segurança da sociedade. Porque a partir do momento que a sociedade está desempregada, ela não faz a roda da economia girar. Então, por isso que essas modificações de legislação trabalhista raramente se obedece à vacatio legis. Normalmente, a legislação ela já informa que ela entrará em vigor da data da sua publicação, tá? Por quê? Para não aguardar justamente esses 45 dias, que nesses 45 dias o empregado pode continuar sofrendo lá um problema social. Então, por esse motivo, a necessidade de que essa legislação entre em vigor o mais rápido possível, tá? Agora, existem sim as suas exceções. A reforma trabalhista mesmo foi uma exceção, onde a gente teve um prazo de vacatio legis. Por quê? Porque é uma legislação que modificou e muito as relações de trabalho.
É uma legislação que modificou e muito as regras trabalhistas que a gente tinha. Então, por esse motivo, a necessidade de se aguardar um pouco para que todo mundo conseguisse se adaptar a essa nova legislação. Então, por esse motivo que a gente tinha essa necessidade de um prazo maior de vacatio legis, tá? Tudo bem com relação a isso? Alguma dúvida até aqui? Não, por enquanto até tá tranquilo. Tranquilo? Então tá bom. Tranquilo. Então aqui a gente viu essa aplicação dentro do tempo, tá? Agora, a gente precisa verificar o período de vigência dessa legislação. Então, vamos colocar aqui, ó. Período de vigência. Quando a gente fala de período de vigência dessa legislação, a primeira coisa que a gente tem é aquela que é temporária. E aí a gente tem várias que estão surgindo agora nesse período de pandemia, né? Temporária ou determinada, o que ocorrerá na hipótese de seu elaborador fixar seu tempo de duração. Então, é aquela legislação que ela vem já com prazo de início e já com prazo de final. Então, a gente já sabe quando que essa legislação começa e quando que essa legislação começa a vigorar e quando que essa legislação vai morrer. Quando que essa legislação vai deixar de existir. E a gente tem visto aí vários casos durante esse período que a gente está vivendo agora, né? Várias legislações estão surgindo, tendo em vista a pandemia, tendo em vista a situação que a gente está passando, mas não necessariamente essa legislação ela vai permanecer ao término desse período. Então, a gente tem visto, principalmente quando a gente fala de legislações referentes ao trabalho remoto, referente ao home office. Então, não necessariamente isso vai continuar ao término da pandemia. Então, são modificações legais ou são legislações que foram criadas única e exclusivamente para esse período. Ao término deste período, a gente vai voltar para uma regra geral, né? Então, um exemplo que a gente pode ter são essas audiências virtuais, tá? O Código de Processo Civil, ele já previa essas audiências virtuais quando ele foi criado. E a Justiça do Trabalho, como utiliza do Código de Processo Civil por base, ela também fez a aplicação dessas audiências virtuais, mas não nos moldes em que isso está acontecendo, né? A intenção dessas audiências virtuais seria que essas audiências acontecessem no ambiente do fórum. Se porventura uma das partes não pudesse comparecer, então a gente poderia ouvir essa parte por videoconferência, e não na situação em que a gente está vivendo agora, onde essas audiências são realizadas cada um na sua casa, o que tem gerado umas certas discussões na esfera processual. Então, por exemplo, essa questão das audiências trabalhistas virtuais, elas já existiam, mas não da forma como elas estão sendo realizadas. No entanto, que a gente tem várias portarias discutindo essa situação.
discutindo se isso tem que ser feito dessa forma ou não, discutindo como que isso tem que ser feito ou não. Então, a gente está passando aí por um período onde a gente tem várias legislações que elas surgem do dia para a noite, vamos dizer assim, e não necessariamente elas possuem uma certa eficácia quando elas surgem, né? No entanto, que a gente tem, por exemplo, a CR 6 de 2020, que justifica essas situações referentes a essas audiências que vêm acontecendo dessa forma. Então, eu vou até trazer aqui para vocês, ó, a gente tem o ato 07 de 2020, que discute, por exemplo, essas audiências trabalhistas. Eu vou colocar aqui, ó, a título de exemplo, tá? Então, a título de exemplo, a gente tem aqui, ó, o ato 07 de 2020, que no artigo 5º, por exemplo, parágrafos 1º e 2º, determina que as varas criarão uma sala de videoconferência para o processo, cadastrando participantes previamente à intimação das partes. O nome da sala deverá corresponder ao número do processo submetido à audiência. Se a gente for pegar a parte processual do processo do trabalho antes da pandemia, não era dessa forma que a coisa tinha que funcionar, né? Então, como que isso deveria funcionar? Olha, você vai vir para o fórum, chegando aqui, vai ser feita uma videoconferência com as partes envolvidas, porque tal parte não pode estar aqui presente. Então, tudo isso iria acontecer num ambiente de fórum. Porém, agora, com essa situação de que as pessoas não podem ir ao fórum, com essa situação dessa necessidade do ficar em casa, a gente tem um ato, então, que faz aí algumas modificações. E não necessariamente esse ato vai continuar, vai durar depois que a pandemia acabar, né? São atos que foram feitos pelos tribunais para tentar ajudar na celeridade processual, mas não que isso vá depois permanecer. Então, somente a título de exemplificação, a gente está tendo vários desses atos nos tribunais para justamente fazer uma celeridade processual. Recebemos um comunicado que parece que a Justiça do Trabalho volta aí nos próximos dias, e aí provavelmente isso daqui deixe de existir. Eu, por exemplo, já presenciei audiências trabalhistas onde no ambiente de fórum, né, o juiz fez uma ligação por aplicativo para que pudesse ser feita a homologação de um acordo. Por que disso? Porque a parte reclamada estava no exterior. Então, assim, se a gente fosse fazer uma carta rogatória para que ela fosse ouvida lá, para assinar o acordo lá, para o acordo voltar, isso ia demorar muito. Então, o que o juiz fez? Por aplicativo de mensagens, o juiz colocou essas partes para conversar, colocou ali todo mundo junto, todo mundo conversou e dessa forma chegaram-se a uma composição. Então, são situações que a legislação, nesse caso da composição por mensagens, a legislação já previa, tá? E aí, esses atos que vêm surgindo durante a pandemia, que a gente ainda não tem uma plena certeza se eles vão permanecer depois ou não, tá? Uns dizem que sim, uns dizem que o futuro são essas audiências virtuais, da forma como elas vêm acontecendo durante a pandemia, outros dizem que não, que tudo vai voltar a ser como era antes. A gente está aguardando aí ver o que vai acontecer, tá? Então, a gente tem esse período de vigência temporária, tá? Que são legislações que têm prazo para começar
e que elas têm prazo para terminar. Dentro ainda desse período de vigência, a gente vai ter o período de vigência futuro. Futuro. Quando a gente fala de futuro, é sem prazo, determinado, vírgula, com duração até que seja revogada ou modificada, que é 90% da legislação trabalhista que a gente vem a ter, tá? São legislações que ela não tem prazo, são legislações que elas vão ser utilizadas até que surja uma nova legislação para revogar, porque dentro do nosso ordenamento jurídico, a gente não tem aquela situação, a lei caduca, né? A lei ela entra em desuso. Não, a lei ela sempre vai existir. O que a gente precisa é de uma legislação que revogue ela ou uma legislação que modifique ela, né? Enquanto a gente não tem essas modificações, automaticamente essa legislação ela continua a existir. Nesse sentido, eu vou colocar uma observação aqui, ó. As leis trabalhistas normalmente têm vigência futura, tá? Então, numa regra geral, a legislação trabalhista, ela tem uma vigência futura. Então, ela é uma legislação sem prazo determinado, né? Ela não tem um prazo de início ou um prazo final, como acontece na temporária. Para nós, a regra é que seja uma legislação sem prazo determinado. No entanto, que até esses atos que vêm surgindo em meio à pandemia, eles não têm prazo determinado, tá? Eles não têm um prazo para terminar. Então, terminou a pandemia, acabou isso? Não, tá? A gente não tem um prazo final. Por quê? Para nós, para que isso possa deixar de existir, é necessário que tenha-se uma norma que venha a revogar essa legislação. Outro ponto importante é o seguinte: o que não ocorre com a convenção, acordo coletivo e sentença normativa, vírgula, pois possuem vigência. Esses três atos que são próprios da Justiça do Trabalho, tá? Eles não vão funcionar nessa situação futura. Por quê? Convenção, acordo e sentença normativa, eles têm prazo de vigência. Eles têm prazo para começar e eles têm prazo para terminar, tá? Então, a gente tem lá, por exemplo, quando a gente fala de convenção coletiva, normalmente a convenção coletiva ela dura 2 anos. Algumas convenções coletivas duram apenas 1 ano. Então, a gente precisa verificar como que essa convenção coletiva funciona, tá? E aí, aquilo que eu disse no começo da aula, que a sentença, a convenção e o acordo, eles são considerados também fontes do direito do trabalho, mas é importante que eles sejam analisados de forma individual, vamos dizer assim, tá? Então, por esse motivo, eu vou colocar aqui, ó, observação, para que a gente possa tratar deles três dentro de um parênteses, tá? Então, vamos abrir um parênteses aqui agora na nossa matéria, para a gente poder discutir esses três pontos que são importantes para nós, tá?
A gente começa aqui a discussão na sentença normativa. E a sentença normativa, ela se encontra no artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal, tá? Então, vamos pegar lá a Constituição Federal para a gente poder dar uma olhadinha nesse artigo 114, tá? O artigo 114, ele fala assim, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Então, vamos colocar ele aqui. Ó. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Aí, o seu parágrafo segundo determina o seguinte. Parágrafo 2º. Então, 114, parágrafo 2º. Recusando-se qualquer das partes a negociação coletiva ou arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Então, o artigo 114 da Constituição Federal, ele é muito importante para nós, porque ele traz o que compete à Justiça do Trabalho. O que a Justiça do Trabalho pode julgar e o que a Justiça do Trabalho não pode julgar, tá? Então, aqui a gente tem o artigo 114 analisando o que pode e o que não pode, tá? Então, com relação à sentença normativa, o que eu quero deixar aqui para vocês lembrarem dela, tá? Primeiro ponto que a gente precisa ter. A sentença normativa é a exteriorização do poder normativo da Justiça do Trabalho. Então, primeira coisa que a gente tem é isso. Segundo ponto, fonte peculiar do direito do trabalho. Então, a sentença normativa, ela é específica do direito do trabalho, tá? Deixa eu colocar uma coisa aqui que acabou passando. Vamos conceituar essa sentença normativa como decisões do TRT, TST, no julgamento de dissídio coletivo. Então, sempre que a gente falar de decisões em dissídio coletivo, nós vamos estar falando de sentença normativa. Então, esse seria o conceito, tá? Então, ela é uma fonte peculiar do direito do trabalho. Terceiro ponto que é importante, estabelece uma regra geral, abstrata e impessoal que vai reger as relações entre trabalhadores e empregadores de determinada categoria. Então, a sentença normativa, ela é específica para uma determinada categoria, tá? A gente não vai ter uma sentença normativa que atinja a todos os trabalhadores, uma sentença normativa que atinja a todos os empregadores. Não, tá? Essa sentença normativa, essas decisões aqui, elas fazem esse julgamento de dissídio coletivo. E qual que é a intenção delas? Reger as relações de determinada
categoria, tá? Então, às vezes, a gente pode ter uma sentença normativa que venha a reger a relação entre trabalho, entre empregado e empregador, da categoria dos enfermeiros, por exemplo, tá? Então, essa sentença normativa que mexe na categoria dos enfermeiros não vai mexer, por exemplo, na categoria dos médicos. É apenas na categoria dos enfermeiros, é própria daquela categoria, tá? E um quarto ponto aqui que é importante na sentença normativa, materialmente é lei, porém em forma de sentença, tá? Quando a gente fala de sentença normativa, ela é vista como lei, tá? Só que o formato dela, quando você vai fazer uma leitura dela, ela não vai estar lá separada em artigos, em parágrafos, em incisos, em alíneas, né? Ela vai estar separado numa característica de sentença mesmo. Então, ela vai ter lá relatório, ela vai ter dispositivo, ela vai ter realmente o corpo de uma sentença, mas materialmente ela é considerada uma legislação, tá? Tudo bem com sentença normativa? Professora, Oi? eu queria tirar uma dúvida. Vamos lá. Normalmente, os acordos coletivos, é que nem você falou, ele dura um determinado período. Às vezes 1 ano, às vezes 2 anos. Uhum. Quando vai acabar o acordo coletivo e vai se fazer o do próximo do ano seguinte, normalmente se leva um tempo. Sim. E a gente fica com um período, teoricamente, sem nenhuma legislação ou sem nenhum acordo que está valendo. Em tese, o que estava previsto anteriormente se mantém até que seja feito um novo? Sim. Enquanto não surge essa nova convenção, esse novo acordo, a gente continua se baseando no anterior, tá? Até que se chegue um novo. Aí, quando se chega um novo, automaticamente o anterior está revogado e a gente faz a aplicação do novo. Entendi. Eu falo isso porque às vezes acontece da empresa, do sindicato patronal aceitar as cláusulas que foi acordado e no final a empresa acabar não cumprindo. E aí esse período continua valendo o que estava acordado até então, do mesmo Sim, esse jeito. período de limbo, né? Que a gente brinca, quando a gente está ali no limbo, né? Não é nem o novo nem o velho, a gente continua utilizando o velho, porque em regra ele ainda não foi revogado por um novo. Apesar do sindicato patronal e o sindicato da categoria ter feito o acordo e o empregador não seguiu o que foi acordado pelo sindicato patronal, então continua valendo sempre o anterior. Sempre o anterior até que se venha um novo. Ah, perfeito. Tá bom? Uma pergunta que eu tenho para vocês. Sempre que a gente conversa. Oi, pode falar. Professora, é Cristina. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo, desculpa o atraso. Eu tenho uma pergunta. As sentenças normativas, elas não aparecem no Vade-Mecum? Porque, tipo assim, como elas têm uma materialidade de lei, elas não aparecem lá, né? Por ser sentença, Não. é isso? Por ser sentença, porque a gente enxerga como sentença, mas faz aplicação como lei. Então é caso a caso, então. E além disso, ela é própria para determinadas categorias, né? Então, por esse motivo, a gente não vai ter elas dentro do Vade-Mecum. Existem milhares de sentenças normativas. Então, eu acho que a gente teria que ter um Vade-Mecum de sentença normativa. Ah, tá, mas aí a gente faz a consulta, então, online, é isso, né? Online, das decisões, isso. né? Tá. Online. Tá bom, obrigada. Tá bom? Nada. Sempre que a gente conversa sobre sentença normativa, e a gente traz o artigo 114 da Constituição Federal, ele me chama a atenção em um outro caso aqui, ó, que é
arbitragem. Ele me chama a atenção para isso, né? E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte: quando a gente fala de arbitragem, o que é a arbitragem? É claro para vocês? Ó, eu sempre tive a noção de que a arbitragem é quando as duas partes escolhem um terceiro para decidir uma questão que é controversa entre as partes envolvidas. Eu sempre tive essa impressão. Ok. Mais alguém? Eu imagino que seja mais ou menos isso, como o juiz mesmo, né? Tipo, alguém que vai decidir, né, junto ali. Tá. Mediador, professora? Mediador, tá? Tô aqui calculando as respostas de vocês. Que mais? Mais ninguém? Vamos colocar aqui, então, uma observação alternativa de resolver conflitos, né? Nomeei uma terceira que nem acho que o Cleiton disse. Tá. Vamos colocar aqui um parênteses dentro do parênteses para a gente definir, não que depois a gente não vá falar dela mais a fundo, né? Mas só para a gente, como o artigo traz essa nomenclatura, ela sempre me causa uma preocupação. Vamos colocar aqui, ó, só para vocês já terem essa noção desde já, tá? E quando a gente fala de arbitragem, a gente precisa tomar muito cuidado aí com relação às nomenclaturas que a gente utiliza, tá? Por que que a gente precisa tomar cuidado? Porque nós temos conciliação, nós temos mediação e nós temos a arbitragem, tá? Eles são conhecidos como métodos alternativos de solução de conflito, tá? Os famosos MASCs são reconhecidos dentro do sistema multiportas do Poder Judiciário. Então, a melhor definição do sistema multiportas vem de que o Poder Judiciário te dá várias portas para você solucionar o conflito. Fica a seu critério qual é a porta que você quer utilizar. Você pode utilizar a porta dos métodos alternativos, como você também pode usar a própria porta do Poder Judiciário, tá? Quando a gente fala de conciliação, nós vamos ter a figura, então, do conciliador, na intenção de pacificar o conflito, apresentando possibilidades de solução, tá? Então, esse seria um conceito básico que a gente tem de conciliação. Na Justiça do Trabalho, a conciliação ela já existe desde que a Justiça do Trabalho existe, né? No entanto, que se brinca muito que a Justiça do Trabalho, quando você vai para uma audiência trabalhista, você vai lá meio que na obrigação de fazer um acordo, né? Porque quando você entra na audiência, quando você adentra a sala de audiência, primeira coisa que o juiz te pergunta, tem acordo? Né? E às vezes você fala, não tem acordo. Ah, mas por que não tem acordo, né? Mas vamos tentar um acordo? Então, assim, essa cultura da conciliação na Justiça do Trabalho, ela existe desde que a Justiça do Trabalho existe, tá? A gente já tem essa cultura lá dentro. Então, esse papel do conciliador, atualmente, vou colocar aqui, ó. Atualmente, existe a figura do Sejusc, que são os Centros de Solução de Conflitos do Poder Judiciário. Então, a gente tem o Sejusc trabalhista, atualmente, tá? Na região do ABC, ele está localizado em Santo André.
Então, atualmente, a gente tem essa figura do Sejusc, tá? Próprio para essa tentativa de conciliação, ou a gente também tem a conciliação realizada em audiência ou através de petição feita pelas partes. Então, eu mesmo, uns dias atrás, fiz um acordo num processo trabalhista, que o que a gente fez? A gente fez uma petição, protocolamos ao juiz, dizendo que, apesar de existir uma audiência marcada, as partes já tinham feito a autocomposição, e aí mostramos para o juiz qual que era a forma dessa autocomposição, e dessa forma a gente pedia apenas a homologação do juiz daquele acordo que tinha sido feito, tá? Então, quando a gente fala de conciliação, a gente fala dessa figura do conciliador, na intenção de pacificar o conflito, sempre apresentando possibilidades para a solução, tá? Então, o importante da conciliação é a gente enxergar o conciliador como um facilitador da solução do conflito, apresentando, discutindo e esclarecendo as formas de solução. Então, qual que é a intenção do conciliador? A intenção do conciliador é ele chegar e falar assim, olha, então tá bom, então o empregado está pedindo R$1.000 de horas extras, por exemplo, tá? Empresa, se a gente chegasse num consenso, sei lá, R$800, será que não resolve? Essa que é a função do conciliador, tá? Depois disso, a gente tem a mediação. Quando a gente fala de mediação, nós temos o mediador na intenção de demonstrar a existência do conflito e fazer com que ele seja visto de outra ótica, de outra forma, acho que é melhor, tá? Sempre que a gente fala de mediação, o que é importante a gente entender na mediação? A existência de uma história, passada e que vai permanecer no futuro. Alguns doutrinadores até dizem o seguinte, que a utilização deve ocorrer na existência de afeto, tá? A mediação, então, é um dos métodos alternativos utilizados mais no direito de família, tá? Porque qual que é a intenção da mediação? A intenção da mediação é que o mediador, ele tente fazer com que as partes ali envolvidas enxerguem o problema de uma outra ótica. Às vezes enxergue o problema na pele do outro, vamos dizer assim. E a mediação, a gente trabalha com sentimentos que foram construindo uma história. Então, por isso que a mediação não tem como ser aplicada dentro da esfera trabalhista, tá? Não existe possibilidade de aplicação na esfera trabalhista. Por quê? Porque na esfera trabalhista não existe essa história de que tinha-se uma história e essa história vai continuar, né?
não existe uma relação de afeto. Na esfera trabalhista, existe uma relação econômica. Eu trabalho e você me paga. Então, por esse motivo, não tem como a gente falar da existência de mediação na Justiça do Trabalho, né? Aí tem muita gente que fala assim, ah, mas existiu uma história, né? Existiu um contrato de trabalho. Realmente, existiu um contrato de trabalho. E, normalmente, contratos, eles não são regidos pela afetividade, né? Exceto o contrato especial que a gente tem, que é o casamento. E um dos pontos do casamento é realmente uma relação de sentimento, né? Então, por esse motivo que a mediação, ela é aplicada muito mais nos problemas nos problemas familiares, né? Então, às vezes a gente tem ali o casal que está se separando e eles não conseguem enxergar que, apesar deles não serem mais um casal, eles vão continuar sendo pai e mãe. Então, a gente precisa trabalhar com a técnica da mediação para que eles enxerguem, olha, vocês não são mais um casal, mas vocês são pais, você vai ser pai sempre e você vai ser mãe sempre. Então, assim, é uma história passada que vai continuar no futuro. E a existência dessa afetividade. Então, por isso que a mediação a gente não consegue trabalhar na esfera trabalhista. E aí a gente tem a arbitragem, tá? Na arbitragem, a gente tem a figura do árbitro, sendo esse escolhido pelas partes para solucionar o conflito. Deixa eu comentar aqui. Para solucionar o conflito, caso ele venha a existir. E aí, a arbitragem, tá? Sim, a arbitragem ela pode ser aplicada dentro da legislação trabalhista, tá? A gente consegue fazer a aplicação dela. A arbitragem, ela tem até legislação própria, tá? Então, a arbitragem, na verdade, ela tem várias legislações para se discutir, tá? Eu vou deixar aqui o número. A gente tem a 9.307 de 96, que é a mais importante, então, a lei 9.307 de 96. E a gente também tem a 13.129... 13.129 de 2015, e ambas tratam da figura da arbitragem, tá? A arbitragem, ela é utilizada muito dentro do direito empresarial, tá? Por quê? A arbitragem é mais ou menos o que vocês me disseram, só que eu acho que com nomenclaturas diferentes, tá? A gente tem a figura do árbitro, e quando é realizado o contrato de trabalho, já se determina que, caso aquele contrato de trabalho precise ser discutido, ele vai ser discutido dentro da arbitragem, tá? Então, já fica ali determinado qual que vai ser a Câmara Arbitral, tá? Para se discutir isso. No entanto, que quando a gente fala de arbitragem, a gente fala de jurisdição particular. Jurisdição particular. Por que jurisdição particular? A escolha da arbitragem do árbitro e da Câmara Arbitral é feita no momento de celebração do contrato. Então, quando você vai realizar o contrato de trabalho, lá já consta, quando você vai assinar o contrato,
Lá já consta, olha, caso a gente tenha que discutir esse contrato, isso vai ser discutido na arbitragem, tá? No entanto, que a arbitragem, ela possui cláusula e compromisso arbitral, que são anexados ao contrato de trabalho, tá? Então, atualmente, a gente tem muita utilização de arbitragem nas relações de trabalho, principalmente com a vinda da reforma de 2017. A arbitragem, ela veio com muito mais peso nessa relação trabalhista. Agora, a arbitragem, ela tem um ponto importante de ser observada. Não possui a intervenção do poder judiciário, não possui intervenção do poder judiciário. A sentença recursal não sofre recurso, então a gente não tem duplo grau de jurisdição, não existe duplo grau de jurisdição, pode ser apenas executada no poder judiciário. Na arbitragem, a gente não tem a intervenção do poder judiciário em momento nenhum, tá? Essa questão da arbitragem, ela só vai ser discutida no poder judiciário se eu tenho uma sentença arbitral e ela não for cumprida, como ela é um título executivo judicial, então eu vou poder executá-la no poder judiciário. Mas o poder judiciário não se envolve em absolutamente nada da arbitragem, tá? E aí ela vem sendo utilizada para solucionar os conflitos trabalhistas. Então, dentro desses métodos alternativos de solução de conflito, os únicos que são utilizados pela legislação trabalhista é a conciliação e a arbitragem, tá? A gente não consegue falar da utilização da mediação, tendo em vista essa falta de história, né? História passada e história futura. E essa situação da afetividade, tá? Alguma dúvida com relação a isso? Professora, eu tenho duas. Diga, Cleiton. Voltando para a parte de conciliação, ela pode ser feita em qualquer momento de um processo? Sim. Em qualquer fase? Em qualquer momento ou grau de jurisdição. Certo, essa era a minha dúvida da conciliação. Tá? No entanto que a gente tem conciliações, às vezes, que elas acontecem na segunda instância. Eu já tenho sentença, mas a gente verifica que a empresa não vai conseguir cumprir com aquilo que é o que o juiz determinou, e aí a gente consegue fazer acordos ali. Ou às vezes a gente chega na fase de execução, e a hora que a gente vê o valor do processo, a gente faz uma conciliação numa tentativa de parcelamento, por exemplo. Eu tive um processo uma vez que o valor da sentença dele bateu mais ou menos 600 mil reais. A empresa não tinha a menor condição de quitar aquilo ali à vista, né, que é o que determina a execução. E aí a gente chegou num acordo de um valor menor, de uma forma parcelada, e que a empresa conseguia efetuar o pagamento. Outra coisa, qualquer uma das partes podem propor a conciliação? Pode, qualquer uma das partes podem requerer a conciliação perante ao juiz. Então, a gente pode protocolar. Na Justiça do Trabalho, é mais costumeiro, tá? A gente procurar o advogado da parte contrária para fazer um acordo, tá? É uma questão de costume da Justiça do Trabalho. Ou, se não, a gente pode peticionar ao juiz, dizendo, olha, eu tenho uma proposta de acordo a fazer, a proposta é essa.
Aí fica a critério do juiz, se ele quer marcar uma audiência de conciliação, porque às vezes a mesa de audiência é mais fácil de você conversar, tá? Ou ele pede para que a parte contrária se manifeste da proposta apresentada. Entendi. A última dúvida da questão da conciliação é se a conciliação ela pode abarcar vários processos entre as mesmas pessoas. Tem vários processos correndo e eu proponho para encerrar todos numa conciliação só. É possível? Aí você tem que fazer uma conciliação para cada processo. Não pode abarcar vários. Então, tem que ser um para cada. Não existe uma possibilidade processual para isso. Para que eu possa colocar todos os processos juntos num balaio só, vamos colocar grosso modo para vocês entenderem. Para que eu possa colocar todos os processos no mesmo balaio, eu preciso pedir a existência de conexão ou continência entre esses processos, que aí são terminologias processuais, pedir para que todos esses processos sejam reunidos, tendo em vista que todos os processos correm em face da mesma empresa, tá? Com os e aí mesmos ali envolvidos. pedir a conciliação. Então, teoricamente, é como se fosse um processo que fosse continuação de uma mesma situação. Exatamente. E seria mais ou menos isso. Então, seria possível, né? Existem manobras processuais para a gente fazer isso. Existe sim, tá? Mas aí a gente vai sair de um dissídio individual e vai acabar entrando num dissídio coletivo. Mas existe essa possibilidade. Normalmente, Cleiton, o que a gente faz na vida prática, tá? Quando a gente está pela empresa, o que a gente acaba fazendo? Ou quando a gente está pelo empregador, tá? Ou a gente está pelo empregado. Às vezes a gente tem vários empregados. Eu já advoguei, por exemplo, para 5 empregados em face da mesma empresa. Eram 5 motoboys que eles queriam o vínculo empregatício em face do mesmo restaurante. E eles trabalharam lá por mais ou menos 2, 3 meses. Os processos eram todos iguais, né? A gente tinha diferença de dias de contratação. O que a gente fez? A gente fez os 5 processos, protocolamos os 5 processos. Na audiência do primeiro processo, a empresa fez uma proposta de acordo. E a gente aceitou a proposta. E aí, a gente, entre nós advogados, a gente já conversou sobre os outros 4. Então, mas aí o que a gente fez? Não ali na sala de audiência, né? Depois eu liguei para o advogado da parte contrária e falei, doutor, olha, os outros 4 processos são iguais, né? Às vezes a gente tem dias de diferença de quando começaram a trabalhar. Vamos fazer o mesmo acordo para todo mundo? E aí ele topou o mesmo acordo para todo mundo e a gente peticionou, então, 4 petições de acordos nos outros processos, tá? Então, isso é costumeiro na Justiça do Trabalho. Não, entendi. Tá? A parte de conciliação ficou clara. Agora, você consegue colocar na parte de arbitragem para mim colocar uma questão? Arbitragem. A questão de arbitragem que você comentou que já está ficando comum, principalmente depois da reforma. Uhum. A escolha do árbitro é necessário ser pelas duas partes ou é um ato unilateral da empresa, no caso de um contrato de trabalho? Então, no caso de contrato de trabalho, como a gente enxerga ele num aspecto de adesão, normalmente já vem pronto, tá? A escolha da Câmara Arbitral. Normalmente a empresa já coloca lá que caso aquele contrato precisa ser discutido, vai ser discutido naquela Câmara. Mas a legislação de arbitragem, ela permite que ambas as partes façam essa escolha, tá? Ou que essa escolha parta de um só. Então, a gente tem essas duas possibilidades. Na esfera civil, por exemplo, quando a gente vai falar de arbitragem, ambas as partes sentam e discutem quem vai ser o árbitro. Sim, e nessa parte civil eu já vi falar, eu acompanhei um caso um tempo atrás sobre uma discussão de câmara de arbitragem entre 2 empresas.
Uhum. Isso eu acabei vendo. Agora, a questão trabalhista é complicado, né? Mas serve para qualquer pessoa, inclusive aquele que é hipossuficiente na questão trabalhista? Serve para qualquer pessoa. A vantagem da arbitragem, primeiro, a escolha da Câmara Arbitral, né? Então, você pode escolher ali aonde que esse processo, aonde que esse contrato vai ser discutido na existência de um conflito entre eles. Então, essa é uma das vantagens, tá? O risco o não risco de uma sentença judiciária, porque a intenção da arbitragem é que, apesar de ter a figura do árbitro, né, as partes cheguem num consenso de comum acordo. Então, as partes conversem entre si e cheguem nesse consenso, vamos dizer assim. Essa é a intenção da arbitragem, né? Sim. Então, na trabalhista, essa figura da arbitragem, ela realmente surge com força, não que ela não existia antes, tá? Ela já existia. Mas ela surge com mais força com a reforma que acontece em 2017, tá? Aonde surge a figura do negociado, então a possibilidade de reclamante e reclamada, de empregado e empregador negociarem, não necessariamente na presença do juiz, no entanto que a gente pode fazer as homologações lá na própria empresa, né? A gente não precisa mais da figura do sindicato, a figura do poder judiciário. Então, por isso que a arbitragem vem, tá? A arbitragem vem mais nesse sentido. Então, quando o contrato trabalhista ele vai ser discutido na arbitragem, normalmente, no momento da assinatura já consta a cláusula e o compromisso arbitral, tá? Já determinando que, caso esse contrato tenha que se discutir, vai se discutir pela arbitragem, e já vem determinado qual que é a Câmara, tá? Mas aí a gente tem o famoso pulo do gato da advocacia, né? Pode acontecer a seguinte situação: do trabalhador, né? Ele é dispensado da empresa e ele vai mover uma ação trabalhista, tá? O trabalhador, ele pode mover a ação trabalhista no Poder Judiciário, porque é o que eu disse, é um sistema multiportas, né? Cabe aí ao autor escolher qual porta que ele quer entrar. Ele pode falar assim, olha, eu quero fazer isso pelo Poder Judiciário, e move uma ação trabalhista, tá? Mesmo com a existência da cláusula arbitral. Caso isso venha a acontecer, cabe à reclamada, ao apresentar sua defesa, ao apresentar a contestação, alegar a existência da cláusula arbitral e falar para que esse processo corra pela arbitragem. E aí o juiz é obrigado a fazer isso. Agora, se a empresa não falar nada, o processo vai correr no Poder Judiciário, tá? Então, aí a gente tem esse pulo do gato aí no meio do caminho. Então, às vezes a gente manda para o Poder Judiciário, porque a gente tem o medo realmente de que a arbitragem não seja favorável ao empregado, né? E verifica se a empresa vai falar alguma coisa ou não. Se a empresa não falar nada, o processo vai correr no Poder Judiciário normalmente. Então, ela só pode alegar, nesse caso, a arbitragem na contestação. Ela não pode alegar em qualquer fase do processo. A existência de cláusula arbitral tem que ser alegada na primeira oportunidade de falar no processo, que é a contestação. Certo. Mas isso é uma opinião minha. É bem complicado, né? Como se fosse contrato de adesão, porque é muito complicado, né? Você acaba prestando emprego, aceita com essa cláusula, aí você acaba mandando embora e fica. É bem complicado. Não é que é bem complicado, é uma novidade, vamos dizer assim, né? E não existe no Brasil a cultura da pacificação. A gente discute muito isso. Até vou colocar depois um vídeo para vocês assistirem lá no. Vou mandar para vocês o vídeo,
Não existe no Brasil a cultura da pacificação, né? No Brasil existe a cultura do conflito. É a cultura do processo, é a cultura da provocação do poder judiciário. Então, assim, a gente precisaria mudar a nossa cultura. Se você for para a Europa, por exemplo, se você for Estados Unidos, ou se você for aqui perto mesmo, a Argentina, né? Todos eles já trabalham nesse sentido. São poucos os processos que vão para o poder judiciário. Primeiro, eles tentam essas alternativas, aí não tem jeito mesmo, provoca-se o poder judiciário. Só que no Brasil a gente não tem essa cultura, né? Não existe essa cultura da pacificação. A gente vem de uma cultura de uma existência de conflito. Não, entendi. Eu acho que minha dúvida ficou clara. É que para mim, de certa forma, chega a ser uma surpresa a arbitragem na questão da justiça do trabalho como contrato de adesão. Eu achei que Não, seria. eu acho que, na verdade, assim, as nomenclaturas que talvez a passagem da informação tenha causado um ruído. Quando a gente fala de contrato de adesão, é aquele contrato que você não pode discutir, certo? Quando você vai assinar um contrato de trabalho, você não consegue discutir as cláusulas do contrato de trabalho. Você não consegue discutir com o empregador, olha, não, eu não vou fazer esse horário, não, eu não quero esse salário, não, eu não vou usar uniforme. Não existe essa discussão, né? Ele é um contrato que ele vem pronto, mas tem duas opções, ou você aceita o emprego ou você não aceita. É isso. Sim. Né? Então, essa que é a essência da adesão. Ou você aceita daquele jeito, ou você permanece desempregado. Vamos dizer assim. Esse é um ponto, tá? O segundo ponto é que esse contrato ele pode vir com essa cláusula ou com esse compromisso arbitral. E o que muda? Se você tiver que discutir esse contrato, porque esse contrato não foi cumprido, você vai discutir isso na arbitragem, né? Então, a gente tem casos... a arbitragem, ela não é feita, assim, um contrato de trabalho com arbitragem não é ainda um recurso utilizado pelo pequeno empresário, por exemplo, porque a arbitragem é muito cara, né? O árbitro, ele cobra por hora. A câmara, você tem que alugar, né? Então, assim, não é uma coisa barata, é uma coisa muito cara. Então, a arbitragem, ela ainda não é utilizada pelo pequeno empresário. Então, a padaria que tem no bairro, que ela tem empregados, não vai ter cláusula ou compromisso arbitral no contrato dela, né? Agora, se a gente pegar uma multinacional, talvez exista essa cláusula arbitral, né? Porque para ela é mais barato o pagamento da hora do árbitro do que o preço do processo trabalhista, vamos dizer assim, né? A arbitragem ela é um recurso muito caro mesmo, né? Ela não é acessível para todo mundo. Então, assim, são raros, normalmente são multinacionais que possuem essa cláusula arbitral, né? Mas ainda não é um costume do Brasil. A gente ainda não tem o costume da utilização dela. Ela veio aí com a reforma, a possibilidade dessa utilização, mas dizer que ela é usada, aí eu acho ainda um pouco prematuro. Não, entendi. Eu acho que Entendeu? ficou claro para mim. Entendi sim. Quem mais? Tudo bem com os demais? Só uma rápida, professora. Assim como no civil, na inicial, você pode abrir mão de conciliação no trabalhista ou não? Então, Ulisses, não. Na petição trabalhista, a gente não fala nada da conciliação, tá? Por que a gente não fala nada da conciliação? Porque quando vocês forem ver o processo do trabalho, na parte de processo do trabalho dentro da CLT, a própria CLT já fala que o juiz
no primeiro contato com as partes em audiência, a primeira pergunta que ele tem que fazer: tem acordo? Existe possibilidade de conciliação? Então, assim, você não precisa falar da conciliação na petição inicial, tá? Por quê? Porque o juiz em audiência, ele vai fazer essa pergunta, tá? Então, na Justiça do Trabalho, a gente não tem muito como fugir disso. A primeira coisa que o juiz pergunta quando começa a audiência é: vocês conversaram? Tem acordo? Que é essa tentativa de conciliação, né? Alguns juízes, pouquíssimos, têm mandado primeiro para o Sejusc e depois volta para ele, tá? Muitos juízes, eles mesmos fazem essa proposta de conciliação que a CLT obriga. Certo. A CLT, ela obriga que o juiz... Ela sempre vai tender à conciliação de primeiro. Sempre. A CLT, na parte processual, ela coloca o seguinte, que o juiz, ele é obrigado a oferecer a proposta de conciliação em 2 oportunidades. No início da audiência, tem acordo? Não tem acordo, tá bom. E antes do encerramento da fase de instrução. Então, depois que eu ouvi todo mundo, ouvi testemunhas, ouvi o autor, ouvi a reclamada, o juiz tem que perguntar de novo: tem acordo? Porque às vezes o que aconteceu na audiência, pensando melhor, é melhor fazer um acordo, entendeu? Então, no nosso caso, não tem essa parte do cível, né? Pedir a audiência de conciliação, porque essa proposta de acordo vai ser feita pelo magistrado de qualquer forma. Tá ok, perfeito. Tudo bem aqui, gente? Alguma dúvida? Não? Então tá bom. Então aqui eu fecho o meu parênteses dentro do parênteses, né? Que a gente estava fazendo. Vamos então, depois da sentença normativa, a gente tem a figura convenção coletiva, tá? E a convenção coletiva está em 2 artigos que, na verdade, a gente já conversou sobre eles. Está no artigo 611 e 611-A da CLT. Então, quando a gente olha o 611, é o seguinte: a convenção coletiva de trabalho é o acordo de caráter normativo ao 2 ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações às relações individuais de trabalho. E o 611-A, ele tem lá vários incisos, mas o princípio, vamos colocar o caput dele. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei, quando em outros dispuserem. Aí a gente tem lá vários incisos com relação a isso. A gente já tinha conversado sobre esses 2 artigos num outro encontro, quando a gente fala da situação do negociado sobre o legislado, né? Que é uma nomenclatura aí que a reforma traz para a gente. Então, para nós, começa a existir muito mais a importância do que é acordado entre as partes do que o que é legislado pelo legislador. Para nós, é muito mais importante o que as partes vão determinar nessa convenção coletiva do que, às vezes, o que consta da legislação. Então, se a gente for conceituar com convenção coletiva, a gente conceitua como fruto da negociação coletiva entre os sindicatos representativos, das categorias profissionais e econômicas, vírgula,
é norma jurídica de autodisciplina das relações de trabalho, vírgula, considerada, vírgula, por isso mesmo, vírgula, como um misto de contrato e de lei, tá? Então, a convenção coletiva, a gente tem que partir do seguinte, né? É uma negociação, então, primeiro ponto, que envolve sindicatos representativos das categorias profissionais e econômicas. É considerada uma norma jurídica apenas do direito do trabalho, a gente não tem convenção coletiva em outros lugares, tá? E aí é uma mistura de contrato e de lei, tá? Quem nunca leu uma convenção coletiva, eu aconselho a entrar em qualquer sindicato, tá? Entra em qualquer sindicato aí que você conheça, ou até o próprio sindicato da sua categoria, e leia a convenção coletiva. Você vai verificar que a convenção coletiva, ela é um contrato, tá? E ela é um contrato porque lá você vai ver pontos que ela vai determinando, né? Então, ela determina lá, olha, o que pode... caso eu tenha que ficar até mais tarde no meu trabalho, tá? Qual hora extra que eu vou ganhar com relação a isso? Caso eu precise faltar, como que fica essa situação? Então, vocês vão verificar lá que essa convenção realmente ela tem muita característica de contrato, realmente, né? Eu vou até compartilhar aqui com vocês, eu abri a convenção coletiva, só a título de conhecimento, a convenção coletiva do Simpro, que é o sindicato que representa os professores, tá? Aí até peguei aqui, ó, é muito simples de achar convenção coletiva, tá? Basta você jogar no Google, convenção coletiva de tal lugar. Então aqui, ó, convenção coletiva de trabalho do ensino superior dos anos 2018 e 2019, tá? Aí vamos pedir para abrir aqui em PDF para vocês verem como que ela é, que fica mais fácil de você enxergar. Olha só, a convenção, ela tem cláusulas, né? Então, cláusula 1. Qual que é a abrangência dessa convenção? Quem ela abrange? Quem é que faz parte dessa convenção? Qual que é o tempo de duração dessa convenção? Então, convenção coletiva, ela tem prazo de início e ela tem prazo... Deixa eu dar um zoom aqui. Ela tem prazo de início e ela tem prazo final para que ela possa existir, né? Ó, a gente tem a cláusula aqui dos reajustes salariais. Como que fica os reajustes? Então, ó, a partir de março de 2018, porque essa convenção coletiva, ela teve duração de março de 2018 até agora fevereiro de 2020, né? Então, como que fica aqui esse reajuste? Ó, tem que ter um reajuste de 2,14% sobre os salários, tá? Essa convenção, ela também traz as compensações. Como que tem que ser feito o pagamento? Né? Como que faz? Ó, como que paga? Qual que é o salário base? Como que paga o descanso semanal remunerado? Nós, professores, a gente tem hora atividade, que são as horas que a gente leva para formular a aula. Então, quanto que a gente ganha referente a isso? Quando que o pagamento tem que ser feito? Então, assim, você verifica que a legislação, a convenção, ela tem um aspecto de contrato, né? Por isso que a gente fala que ela é um misto entre contrato e lei. Por quê? Porque ela tem esse aspecto de contrato, tá? Mas para nós do trabalhista, ela é uma lei e ela é uma lei que tem que ser cumprida entre esses sindicatos representativos da categoria. Então, todos os funcionários que façam parte
da categoria de professores do ensino médio, porque essa convenção ela é do ensino médio, né? Todos os professores que lecionam aí para o ensino médio têm de utilizar essa convenção. Então, convenções coletivas são fáceis de serem localizadas, tá? Não existe aí uma grande dificuldade de conseguir achar. E ela tem esse misto. Então, é um misto entre contrato e lei, tá? Então, sempre que a gente vai falar de um processo trabalhista, a gente vai verificar a convenção coletiva. Vamos dar uma lida na convenção coletiva para a gente verificar o que a convenção coletiva determina. Às vezes, eu já peguei convenções coletivas assim, que nenhuma convenção, caso você trabalhasse, caso você fizesse horas extras, você tinha que receber 50%, o valor da hora mais 50%. Já peguei convenções coletivas que estava lá, o valor da hora mais 60%. O que a gente faz? A gente obedece à convenção coletiva, tá? A convenção coletiva, que é o negociado, ela sempre está acima do legislado nas relações de trabalho, tá? Tudo bem com relação à convenção coletiva? Tudo bem? Tranquilo. Tá bom. Tá. E aí, depois de convenção coletiva, a gente tem o acordo coletivo. Então, vamos colocar aqui, ó. Acordo coletivo. Quando a gente fala de acordo coletivo, a gente vai trabalhar com o 611 e 620 da CLT, cumulado com o artigo 7º, inciso 26 da Federal. Então, já vamos deixar eles aqui, ó. 611, que a gente já trabalhou. O 620, que para nós é uma novidade aqui nas aulas, né? Porque a gente ainda não tinha conversado sobre o artigo 620. Então, vamos deixar aqui o 620 e o artigo 7º da CF, da Constituição Federal, e o artigo 7º, inciso 26. Então, vamos lá. 7º, que trazem os direitos dos trabalhadores. Então, artigo 7º, no inciso 26, que reconhece as convenções e os acordos coletivos, tá? Então, são dois artigos aí que a gente ainda não tinha discutido sobre eles. O 620 da CLT, ele fala: as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção. Então, entre convenção e acordo, a gente sempre vai prevalecer o acordo, tá? Se a categoria tiver convenção e acordo coletivo, a gente sempre vai utilizar o acordo, tá? Por quê? Porque o acordo, ele é específico dentro daquela empresa, tá? O artigo 7º, no caso, é da Constituição Federal, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Então, se a gente for conceituar, vamos colocar aqui, ó. Se nós formos conceituar acordo coletivo, então vamos colocar conceito desse acordo, a gente vai ter o seguinte: típicas normas jurídicas e, vírgula, como tais,
vírgula, fixam condições gerais, vírgula, abstratas e impessoais, vírgula, destinadas à regulamentação de relações jurídicas, tá? Então, quando a gente fala de acordo coletivo, são essas normas jurídicas que fixam condições entre as pessoas que vão fazer parte desse acordo coletivo. E aqui, deixa eu colocar um pontinho para a gente não esquecer do seguinte, que quando a gente fala de acordo coletivo, ele estabelece condições de trabalho que devem ser respeitadas por seus próprios destinatários. Além disso, a gente não pode esquecer que o acordo refere-se à empresa e não a toda a categoria, tá? Então, por exemplo, a gente tem lá, eu acabei de mostrar para vocês uma convenção coletiva que a gente tem do Sindicato dos Professores, tá bom? Se porventura a gente tiver um acordo coletivo dentro de uma escola X, o que vai prevalecer é o acordo coletivo para aquela escola X e não a convenção coletiva, tá? Por quê? Porque na existência de acordo coletivo, o acordo ele é mais importante para nós do que a convenção. Por quê? Porque o acordo coletivo, ele estabelece essas condições que devem ser respeitadas entre as partes que estabeleceram o acordo coletivo. O acordo coletivo, ele não atinge toda a categoria. O acordo coletivo, ele atinge aquela empresa. Então, vamos pensar, a gente tem o colégio X, tá? Esse colégio X faz um acordo coletivo. Ele tem uma convenção, porque existe a figura do sindicato, tá? Mas ele faz um acordo coletivo lá com os seus professores. Então, aquele acordo coletivo, ele serve apenas para o colégio X. Ele não serve para toda a categoria dos professores de ensino médio, tá? Ele vai servir única e exclusivamente para aquele colégio em específico, tá? Então, por isso, essa importância de visualizar a diferença entre acordo coletivo e convenção coletiva. Tudo bem até aqui? Sim. Sim? Nenhuma dúvida entre a diferença de sentença normativa, acordo coletivo e convenção coletiva? Não? Então, tá bom. Então, eu fiz um parênteses dentro do parênteses, né? Com relação a isso. A gente estava verificando, então, aqui o período de vigência, né? Que ela é temporária e ela pode ser futura. E aí trazer... e não esqueçam que com sentença normativa, convenção coletiva e acordo coletivo, eles servem apenas para o direito do trabalho, tá? A gente só tem isso aqui dentro, a gente não tem isso em outro tipo de... em outra esfera do direito, tá? E a gente só vai ter isso aqui dentro. Então, voltando na aplicação da lei trabalhista, a gente tem a eficácia dessa legislação. E dentro de eficácia, a gente tem a
imediatidade. Imediatidade. Quando a gente fala de imediatidade, a gente tem o seguinte: decorre da sua natureza de regra imperativa, e cogente, vamos colocar o cogente aqui, obrigatória, para vocês lembrarem o que é uma norma cogente. É uma norma obrigatória, tá? Sobre a qual se apoiam todos os contratos de trabalho, tá? Então, com relação à legislação e essa eficácia, ela decorre dessa natureza de que é uma regra imperativa, tá? A CLT, por exemplo, não tem discussão. Ela tem de ser aplicada, tá? Esse empregado, ele tem que ser registrado. Ele tem que receber salário. É proibido o pagamento de salário no valor inferior a um salário mínimo, tá? Então, essa imediatidade, essa eficácia, ela tem de ser cumprida e todos os contratos de trabalho estão baseados nela, tá? O que é importante a gente lembrar na relação de trabalho é o seguinte: a irretroatividade não atinge os efeitos de atos jurídicos praticados anteriormente ao início de sua vigência. Sendo essa característica das normas trabalhistas. Para que uma norma trabalhista possa deixar de ter efeito, tá? Para que uma norma trabalhista ela possa deixar de existir, eu preciso que exista uma nova norma trabalhista que cancele a norma já existente. Então, quando veio a reforma, tá? O que a gente teve? Uma legislação que revogava a legislação já existente, tá? Eu preciso que isso aconteça. E essa determinação, aí a gente tem o artigo 6º da LINDB, cumulado com o artigo 912 da CLT. O 6º da LINDB, ele vai determinar o seguinte: a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitado o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Então, vamos colocar aqui, ó. Artigo 6º da LINDB. A lei em vigor terá efeito imediato. Então, a partir do momento que ela entra em vigor, ela já tem que ser utilizada, tá? Respeitados os atos jurídicos perfeito, o direito adquirido e a coisa que já foi julgada. Por quê? Porque a gente tem que respeitar a coisa julgada para a gente não ter eventuais ações rescisórias posteriormente. E o artigo 912 da CLT. 912 da CLT fala assim:
Os dispositivos de caráter imperativo terão aplicação imediata às relações iniciadas, mas não consumadas, antes da vigência dessa legislação. Por isso que quando a convenção coletiva, não. Por isso que quando a reforma entrou em vigor, ela atingiu todos os contratos, né? Todos os contratos de trabalho que estavam em vigência, todos os contratos de trabalho que estavam funcionando, automaticamente os contratos foram atingidos, né? Por que eles foram atingidos? Tendo em vista essa questão da imediatidade da legislação trabalhista, tá? Então, todos os contratos foram atingidos e todo mundo foi obrigado a se adaptar a essas novas modificações existentes. Tudo bem com relação a isso? Tudo bem? Isso está bem fresco para a gente, porque a gente estava vendo o LINDB com o Thiago. Uhum. A LINDB, ela vai perseguir a gente até o final do curso. Até o final do curso, ela vai junto com a gente. Gente, se tá tudo bem, tá tudo tranquilo, desejo a todos um bom almoço de domingo. Desejo a todos um bom fim de semana. Um bom descanso para vocês. E a gente se encontra, para quem é de terça até terça, e para quem é de quinta até quinta, tá bom? Beijos para vocês, bom descanso.